Alô, você no Tomazão TV, bom dia. Aquela terça-feira especial para a gente atualizar as informações da dupla Repar, que tem a semana cheia de treinamentos. O sábado, o Remo contra o Curitiba lá no Couto Pereira. O Paysandu na Curuzu, domingo contra o Operário. E o Antônio Oliveira continua firme e forte no comando do Leão Azul. Se vai ser até sábado, a gente não sabe. A diretoria mantém o apoio, inclusive dos jogadores. Vou mostrar para vocês aqui o elenco fechado com o técnico Antônio Oliveira para a continuidade do trabalho no Bainão, apesar desses tropeços aí dos últimos jogos, fazendo com que o Remo continue na quinta colocação. Já já eu falo dos resultados de ontem, e um favorecendo muito o Remo. E ainda tem o jogo de hoje do Avaí com o próprio Operário, que será o próximo adversário do Paysandu. O Papão volta aos treinos nesta terça-feira, chegou ontem no final da tarde a Belém, voltando lá de Chapecó, e pode ter surpresas para o jogo de domingo na Curuzu. Que tomara seja jogo de recuperação de 3 pontos. O Remo sabe que vai ser duríssimo sábado. E no domingo, o Paysandu com a obrigação de ter que vencer. Não assinou o canal? Vai aqui no botãozinho, aciona o sininho e depois recebe as notificações deixando o like no vídeo, que é importante para a gente crescer e fazer o YouTube divulgar cada vez mais o nosso conteúdo. Vou ficar muito agradecido a você, tá? Falando do Remo, as últimas 48 horas de pressão total, né? Com relação principalmente ao torcedor e à imprensa na expectativa de que o técnico Antônio Oliveira pudesse deixar o comando técnico do Remo. Bom, fidedigna informação. Em nenhum momento a diretoria pensou em tirar o Antônio Oliveira. Embora houvesse a pressão, inclusive até de conselheiros, de beneméritos, de grandes beneméritos, a diretoria de futebol fechada e os jogadores também com Antônio Oliveira na representação ontem, fizeram uma reunião no centro do gramado. Aliás, emblemática essa postagem aqui. Se vocês acompanham, seguem os jogadores do Remo, eu sigo alguns jogadores, não todos, mas eu fui tendo cuidado de pesquisar nos stories, né, do Instagram de alguns deles, Marcelo Rangel, Pedro Rocha, o Regis, o Jader Flores, o Camutanga. Eu fui dar uma olhadinha e olha só, essa foto aqui, ó, os jogadores abraçados na reunião que fizeram e assumiram um compromisso com o técnico Antônio Oliveira, fechados com Antônio Oliveira para a sequência da competição. E o Remo tem que dar essa resposta no sábado contra o Curitiba. E se der, seria ótimo. O Remo que continua na quinta colocação com o empate de ontem à noite do Criciúma, jogando lá em São João del Rei contra o Atlético. Fez 1-0, depois levou um empate, poderia até ter perdido o jogo, mas o empate ficou de bom tamanho porque o Remo fica na quinta colocação. Vai depender do jogo de hoje, do Operário com o Avaí. O Operário jogando em casa e o Avaí tendo que vencer para chegar à quinta colocação e tiraria o Remo da quinta para a sexta. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Caio Vinícius, ele falou da jogada ensaiada que resultou no gol, mas fala principalmente com relação a essa pressão, né, que aconteceu nessas últimas horas com relação ao trabalho questionado, a culpa dos jogadores, a culpa da comissão técnica, é um combo, é todo mundo no mesmo barco. Quando perde um, quando perde, perde todo mundo. Quando ganha, ganha todo mundo. É mais ou menos isso. Mas ele fala principalmente da jogada que resultou no gol, que podem dar frutos, principalmente nos próximos jogos. Caio Vinícius falando no Tomazão TV. Com certeza, acho que nós temos o treinador Diego que passa nossas informações de bola parada e ele veio trabalhando com nós essa jogada e fomos muito felizes e conseguimos concluir ela com gol. Um pouco de paciência, não criticando a torcida, mas falta um pouco de paciência para ver a campanha do Remo, analisar bem a campanha do Remo e como você vê essas críticas ao técnico e se isso tem que ser dividido também entre vocês dentro do elenco. Cara, acho que da nossa parte aqui de jogadores nós temos total confiança na comissão técnica, no próprio professor Antônio. Acho que o trabalho que ele vem passando para nós tem nos dado confiança, tem nos mostrado muita competência. É claro que o torcedor fica chateado, né, por conta desses resultados ao qual nós tivemos dentro de casa, mas a tabela mostra que desde o início do campeonato nós estamos ali na briga pelo G4. Acho que
Em nenhum momento nós desgarrou daquela briga ali, e nós mantivemos ali próximos e o campeonato não acabou hoje e acho que nós estamos em totais condições de entrar no G4 para continuar dando esperança ao nosso torcedor para que ao final do campeonato estivermos com acesso. Claro que foi se criada uma expectativa muito grande no torcedor e nós sabemos de toda essa expectativa a qual eles têm e nós estamos trabalhando, lutando todos os dias para que possamos dar felicidade para eles ao final do campeonato. É isso, jogadores fechados com o técnico continua, o Remo que não vai ter o Pedro Rocha sábado contra o Curitiba porque está suspenso com 3 cartões amarelos, né? E Cantídio e Pavani provavelmente não devem retornar, mas a promessa da diretoria é que o Eduardo Melo, o atacante que veio do Caxias, e o Iago Ferreira, jogador emprestado pelo Fluminense, que estava no Brasiliense, vão estar legalizados e à disposição do técnico para o jogo de sábado lá em Curitiba contra o Coxa, 16 horas no Couto Pereira. E o Paysandu, que voltou ontem, ainda amargando essa derrota de 2-0 para a Chapecoense. Muitos falaram sobre gramado, não é desculpa, porque o Paysandu jogou na grama sintética do Atlético Paranaense, fez um ótimo jogo, o Paysandu fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo não conseguiu reeditar a boa atuação. O Claudinei deu as suas explicações, falou das mudanças feitas na equipe, né? O Paysandu que pode não ter o Leandro Vilela, que sentiu uma contratura, mas ao mesmo tempo não pode também ter o Ronaldo, o Ronaldo Henrique levou o 3º cartão amarelo. Então, é uma dificuldade a mais para a montagem do time no meio-campo. O Anderson Leite, tem o Denner, né? Agora, principalmente a possibilidade de ter o Rossi, né? Não para começar o jogo como titular, mas entrar no decorrer da partida. Jogo na Curuzu, 4 da tarde, domingo, com uma só obrigação: vencer o time do Operário de Ponta Grossa. Aliás, hoje à noite, nesta terça-feira, a comissão técnica tem a condição de ver o Operário contra o Avaí. Ele joga lá no Germano Krieger, jogando em casa, para poder observar e estudar a melhor possibilidade de enfrentar o Operário. Ainda sobre o Claudinei, ele acabou explicando as mudanças, a questão do Leandro Vilela, que sentiu a coxa e saiu no intervalo, mas principalmente a entrada do Thiago Heleno, que ele quer dar ritmo de jogo, quer fazer o Thiago Heleno como líder e capitão do time nesse restante do campeonato, pela sua experiência, por ser um jogador vencedor. O Thiago Heleno está na boca do técnico Claudinei e, óbvio, né, com todas as condições de ser o titular. E quem dançou foi o Novídio, mas questionado principalmente com relação ao esquema tático sem o lateral direito de ofício. Aí fala o Claudinei aqui no Tomazão TV. O Thiago vem treinando bem, vem se dedicando nos treinos, já era para ter jogado, aí a gente começa a bater para sair de uma situação difícil. A gente chega ali, não sai, bate, não sai. Aí você fala assim, será que tá fazendo um pouquinho de experiência em campo, botar um cara mais rodado, com mais vivência. E aí a gente optou botar o Thiago, que tem essa vivência, tem uma boa construção, tem uma bola, um passe longo bom. Eu acho que é natural, né? Eu acho que quando o Thiago veio, todo mundo esperava que o Thiago fosse titular, né? A gente foi mantendo o Thaleson no vídeo, só que eu vi que o Thiago estava crescendo nos treinamentos, achei que ele estava no bom momento. Eu acho que é o momento dele dar uma sequência para ele, para a gente ver o que vai acontecer, né? Se essa liderança dele, essa experiência dele vai nos ajudar a sair dessa situação. É o que eu falei, a gente tem que começar a fazer algumas mexidas. Se a gente continuar fazendo sempre a mesma coisa, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então a gente tem que procurar mexer um pouquinho. E mais uma vez eu falo, né? Eu tô aqui, o 11º jogo esse? É isso? 11º jogo, nós não estamos nenhuma vez da mesma equipe. Todo jogo é uma equipe diferente. Por substituição, por lesão, por qualquer motivo. A gente não tem os 11 no jogo, a gente já não vai ter os 11 possivelmente à disposição no próximo jogo. Com essa questão do Vilela, vamos ver se o Vilela recupera. O Ronaldo tomou o 3º amarelo, que é uma opção. Então a gente está com essa dificuldade de poder manter uma estrutura, manter uma equipe, né? Se a gente pudesse manter aquela equipe do jogo do Curitiba, 3, 4, 5 jogos seguidos, né? Com a volta do Thaleson, lógico que não jogou por algum motivo. Aí chegou no Amazonas, já tinha um jogador suspenso que não podia jogar. Então é complicado, tá difícil a gente manter uma estrutura que a gente mantenha para ter uma sequência boa de resultados. É isso, o Paysandu se representa nesta terça-feira à tarde para dar início aos treinamentos visando o jogo do domingo. Olha, essa notícia aqui, ó, Inácio Neto
foi anunciado ontem e será apresentado hoje oficialmente. Ele é o novo consultor da base bicolor e técnico do Sub-20. Grande trabalho, grande contratação para quem quer valorizar a base como se precisa valorizar. O Inácio Neto chega ao Paysandu com toda essa bagagem, né? Pelo belo trabalho que fez na Tuna Luz Brasileira, né? Colocando a Tuna na segunda fase da Série D, foi vice-campeão da Copa Grão-Pará pela Tuna, perdeu para o Paysandu, e o Paysandu contrata o Inácio Neto, excelente nome para cuidar da base. Ontem, 2 jogos ontem pela Série B, Volta Redonda 0, CRB 1, CRB venceu fora de casa, e o Atlético que empatou com o Criciúma, logo no início fez o gol, depois tomou o gol de empate no segundo tempo. Primeiro colocado, Curitiba, 42, Goiás, 41 segundos, Chapecoense, 37, Novo Horizontino, 36 e o Remo, 34. O Vila tem 33 e o Criciúma foi para 33, né? Se ganha, teria passado o Remo. Hoje tem Operário e Avaí. O Avaí não pode ganhar. Se empatar, vai para 33, seria ótimo. E o Remo vai continuar na 5ª colocação. E os 4 últimos, a gente sabe, Volta Redonda continua na zona, também não saiu, não desgarrou, 22 pontos. Mesmo com o Botafogo, 18º. Paysandu, 19º com 21. E o Amazonas, Paysandu com 22 e o Amazonas com 21 pontos. São os 4 últimos colocados. É isso, galera. Uma ótima terça. Se tiver informação, e principalmente o Paysandu, que se livrando da Transferban, vai anunciar aí 3 contratações pontuais para o restante da temporada. Tá falado? Tamo juntos então. Aquele abraço.